Continuação do capítulo 13. As flores custaram 900 cruzeiros, de acordo com as anotações do oficial. Cato concordara em se encontrar somente no parlamento ou em casa, pois era uma pessoa relativamente conhecida e temia fofocas e comentários. No relatório, o oficial afirma que, por enquanto, as tentativas de se aproximar de Cato haviam falhado, mas garantiu a Praga que no ano seguinte reforçaria e aprofundaria o contato. Há um sumário de 1962, elaborado em Praga, sobre o desenvolvimento deste contato, afirmando que Lauro, o novo codinome do deputado, era o tipo apropriado para a inteligência de fontes abertas e para a realização de operações ativas. Foram transmitidas as informações adquiridas de dezembro até janeiro, sobre a reunião de deputados nacionalistas com a maioria conservadora no parlamento, sobre a formação de delegação parlamentar brasileira, que viajaria para a Tchecoslováquia sob a pressão dos Estados Unidos na questão de Cuba e entre a posição de Goulart no PTB. Todas as informações adquiridas por Bacalar foram aproveitadas na Tchecoslováquia e enviadas para Cuba. Já em março de 1962, o oficial gabou-se em relatório que os encontros com Lauro começaram a ser regulares e que, daquela vez, aconteceram no apartamento do espião. Registrou informações sobre a visita de Goulart nos Estados Unidos, que aconteceria em abril de 1962. Em maio, Praga ordenou que o contato com o deputado fosse mantido no nível, entre aspas, de contato secreto direcionado ao movimento nacionalista, fecha aspas. Durante os encontros, Lauro fornecia ao oficial informações da vida política no Brasil sem qualquer tipo de resistência, mesmo as adquiridas em conversas confidenciais com o presidente, e tinha a consciência de que não acalmava apenas a curiosidade pessoal do, entre aspas, diplomata da Tchecoslováquia. Pelo menos era essa a avaliação do oficial. Houve uma situação inesperada durante o governo de 27 de maio de 1962 no apartamento de Lauro. Nessa época, o destino de Santiago Dantas, ministro das Relações Exteriores, estava por um fio e surgiu a preocupação de que a direita estivesse preparando um golpe. Quando a conversa se direcionou para o tema, Lauro afirmou que as forças democráticas certamente estavam preparadas para tal situação e completou que o agente se, entre aspas, surpreenderia se soubesse o quão intensamente ele se ocupa com a questão da resistência contra os direitistas, fecha aspas. Bacalar afirmou que, caso a direita tomasse o poder, o parlamento deixaria de funcionar normalmente. E Lauro perderia seu campo de ação. O autor do relatório anotou que Lauro pareceu ofendido com o fato de o oficial limitar suas possibilidades de ação somente ao parlamento. Disse que havia outras formas de luta e não terminou a frase imediatamente, mas após sua curta hesitação completou, abre aspas, outros amigos meus possuem um grupo que, em caso de necessidade, iniciará a guerrilha, fecha aspas. Frisou que, por enquanto, o grupo era pequeno, mas possuía contatos com as ligas camponesas, chefiadas por Julião. A organização e o equipamento estavam ainda em formação. No ano seguinte, o trabalho de organização seria finalizado. Então, se a direita agisse naquele ano, estariam despreparados. Não disse nada sobre o tema, abre aspas, como se estivesse assustado por ter falado demais, fecha aspas. O oficial garantiu-lhe que aquela era uma questão confidencial e, abre aspas, ficará somente entre nós. É claro que não ficou somente entre eles. A informação fora enviada a Praga
e os soviéticos também souberam de tudo. Bacalar, em seu relatório, destacou que as informações sobre o grupo guerrilheiro combinavam com as intenções da luta. Preciso abordar a questão no futuro, pois não foi possível extrair mais do figurante. Em 20 de junho, Bacalar apresentou Lauro ao camarada Escorepa, novo condutor, e deixou claro que o contato, a partir de então, seria com ele. O deputado respondeu prometendo que introduziria o sucessor nos segredos da política brasileira. Na ocasião da entrega, o oficial elaborou um relatório segundo o qual podemos saber como a STB avaliava o grau de colaboração e quais eram as possibilidades de aproveitamento deste contato. Como chefe da fração parlamentar do PTB, Lauro tinha amplo acesso a informações importantes. Além disso, seus frequentes contatos com o presidente abriram ainda mais esse alcance. Informa com prazer ao oficial sobre essas questões e tem consciência de que as suas informações são aproveitadas pela embaixada tchecoslovaca. Devido à alta posição do deputado, ele não foi aproveitado no que dizia respeito à AO, mas, quando revelou seu contato com guerrilheiros, surgiu a possibilidade de atraí-lo para a AO luta, mas a central não reagiu à proposta imediatamente. Quanto à política de influência, Bacalar escreve que, abre aspas, o comportamento de Lauro em relação a nós, assim como as suas possibilidades no âmbito de relação com os principais representantes do país, simplesmente o predispõe para aproveitamento na política de influência. Fecha aspas. Em seguida, há uma lista de pessoas importantes com as quais possui boas relações. Entre eles, João Goulart, Brochado da Rocha, primeiro-ministro, Sandiego Dantas, antigo ministro das Relações Exteriores, Fernando Gasparim, industrial de São Paulo, Francisco Julião, chefe das Ligas Camponesas, Gilberto Mestrinho, governador do Amazonas. O sucessor de Bacalar não conseguiu manter um bom contato com Lauro. Por isso, a central decidiu que Moldin tomaria conta do caso. Moldin conseguiu se aproximar do deputado somente em novembro de 1963 e parece que tudo voltou ao normal. Segundo o relato do oficial, durante o encontro em seu apartamento, Lauro apresentou abertamente os acontecimentos políticos, sem a necessidade de introduzi-lo no tema. Para reforçar as relações mútuas, ficou decidido que Moldin daria à esposa de Lauro um presente caro de Natal. Escolheu um colar de ouro de 137 mil cruzeiros, cerca de $100, e mandou enviar a Lauro 6 garrafas de uísques. Os presentes foram aceitos com gratidão e causaram uma sensação de otimismo no oficial, que declarou que o contato estava se desenvolvendo de maneira promissora. Em fevereiro, o espião tcheco tentou convencer Lauro a fazer um discurso no parlamento apoiando o Panamá, mas Lauro rejeitou a sugestão habilmente, pois a problemática já havia sido levantada naquele contexto. Foi o último encontro de Moldin com o deputado antes do golpe. Assim como Leto, ele se refugiou na embaixada da Iugoslávia, pois também estava na lista de pessoas com direitos políticos cassados. De acordo com as notas de outubro de 1964, que continham uma avaliação da colaboração de Lauro e onde estava descrito o seu destino após o golpe, o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco concluiu que ele fora adquirido pelo Serviço Iugoslavo. Sua pasta, então, foi arquivada e ele não foi mais, entre aspas, trabalhado. Como podemos ver, a partir dos casos de Leto e Lauro, a STB tinha condições de fazer contato com pessoas muito importantes na vida política. Já não era como no início das atividades no Rio, quando classificavam como, entre aspas, irrealizável a infiltração no parlamento ou nos círculos próximos ao governo. Essas pessoas eram, entre aspas, trabalhadas, acabavam se abrindo, os contatos se desenvolviam, às vezes de uma maneira melhor, outras pior, e a STB, mesmo com a mudança dos oficiais condutores em insucessos, podia operar com mobilidade e manter certa continuidade.
melhorar os costumes e as relações das pessoas com os, entre aspas, diplomatas tchecos, que na verdade não eram diplomatas, né? Nos dois casos descritos, não há como falar em recrutamento ou em uma colaboração exata como agente, mas eram adquiridas informações importantes e até secretas. Houve tentativas de jogos de espionagem, políticas de influência e, inclusive, levaram em conta as operações ativas, que não deu certo por falta de tempo. Seja como for, segundo a percepção da STB, em ambos casos, foram encontrados políticos abertos para o contato, conscientes de que não se tratava de uma relação amistosa ou com diplomatas de um país socialista. A STB cumprira bem a tarefa de se infiltrar nos mais altos níveis da política brasileira. O golpe, entre aspas, militar de 31 de março de 64 interrompeu bruscamente o desenvolvimento das promissoras, segundo o Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia, relações com os políticos. A STB perdeu esses contatos e os seus problemas causados pela mudança de regime político eram muito maiores do que a perda de alguns contatos. Ainda trataremos desta questão, da reação do Serviço de Inteligência, de como Praga avaliou o suposto golpe e quem, na sua opinião, estava por trás dele. Ok, pessoal, eu finalizei agora o capítulo 13 de 1964, O Elo Perdido, certo? E, mais uma vez, eu peço para vocês, se caso vocês chegaram aqui agora, por algum motivo, por curiosidade, vocês me deem um apoio, compartilhem, se inscrevam, essas coisas que você já sabe, ok? Fiquem todos com Deus e até mais.